Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, hoje quarta-feira. A semana, graças a Deus, fluindo, né? Muito bem. Tô aguardando você na maratona daqui a pouco, hein, gente? Sucesso absoluto. As pessoas estão participando. Não sou eu que estou falando, não. Os depoimentos nos vídeos. Nossa, milhares de pessoas com a gente na primeira aula, na segunda. Hoje nós vamos trabalhar muito a questão da mente empreendedora, que ajuda muitas pessoas a saírem de dívidas, a saírem de problemas financeiros. E se você não mudar a maneira de pensar, você nunca muda a sua maneira de agir. Tô te aguardando, hein? 8h47 da noite. Vai direto no nosso canal do YouTube, né, do Instituto Ricardo Mello. Espero que possa te ajudar bastante. Lembre-se, quando a gente ajuda Deus a nos ajudar, a gente também espiritualiza a nossa vida. Meus amigos, no nosso bate-bola do bem da Pílula Noturna, que você sabe, entra lá no site do Instituto Namastê, manda pergunta pra gente. Eu tenho hoje uma pergunta assim, nossa, que toca demais meu coração, como todas, né? Mas tem umas tão delicadas. Não é mistério pra ninguém, eu amo muito animais. E aprendo demais com eles. Não existiria Pílula do Evangelho, pode ter certeza, né, por uma série de circunstâncias, se não fosse pela presença deles na minha vida. Então eu sou muito grato. E tem uma pergunta aqui de um casal que representa diversas outras, falando sobre o sofrimento que uma cachorrinha, um cachorrinho que eles amam muito está passando. Já parece, pelo que eu entendi, velhinho, velhinha, né, com processo irreversível, já teve AVC. E infelizmente está numa situação assim muito complicada. Eles têm que acordar 8 vezes durante a noite, às vezes, para atender, né, o cachorrinho. E depois ele, infelizmente, se envolve, né, nas próprias fezes. Então, assim, é uma situação muito delicada. E é lógico que numa situação como essa, extrema, vem o questionamento da eutanásia, né, de sacrificar o animalzinho, no sentido de abreviar a sua dor e até mesmo por causa da família. E sempre chega essas perguntas aqui. Meus amigos, vamos ser muito claros com relação a isso. Essa questão da eutanásia com animais, ela não é uma questão fechada do ponto de vista espiritual. Por quê? Vamos entender o seguinte, a eutanásia com seres humanos definitivamente é condenada pelo mundo maior em 120% dos casos, não é nem 100, 120%. Porque a gente reencarna no nosso livre-arbítrio, a gente passa por experiências, por mais duras, difíceis que sejam, que há uma aprendizagem profunda para o ser encarnado e para a família que cuida, por mais desafiadora. E o período de amor, de doação ao encarnado, né, enquanto ele passa, mesmo pelos sofrimentos, vai fazer com que ele se reajuste com a lei divina, os familiares se reestruturem também internamente, porque ninguém se atrai para viver uma experiência dessa por acaso. A colocação no caso dos animaizinhos que a gente ama tanto é, poxa, mas o animal não tem livre-arbítrio. Realmente não tem, ele não tem livre consciência de si mesmo ainda. Vai ter quando for ser humano, mas por hora ainda não é. Então, nesse processo evolutivo, fala, por que o animal sofre? O animal sofre porque a dor é evolução, né? O espírito de Silas, nas obras de André Luiz, traz isso muito bem em ação e reação, em diversas outras circunstâncias, né? O princípio inteligente, gente, que se individualiza no universo, em diversos reinos da vida, vai desenvolvendo várias sensações e experiências, e por incrível que pareça, a dor é uma delas. Só que nós jamais, obviamente, devemos infligir a dor a quem quer que seja, né? E quando a gente faz isso, a gente lesa a lei divina. Mas quando naturalmente isso está sendo vivenciado, né, pelo próprio processo do animalzinho, vem sempre à tona essa pergunta. E a colocação, ela é clara, ela não é fechada, mas ela é clara. Cada tutor, né, que é hoje a forma como muita gente fala, eu chamo os meus de filhos mesmo, né, não são filhos humanos, os meus são filhos animais, caninos, mas eu os amo dessa maneira. Cada tutor, ou cada um que se sinta o papai ou a mamãe, ou tenha lá o seu animalzinho, aí você pode dar o nome que você se sentir mais confortável, tem que ir na força dos seus limites. Eu passei recentemente por uma experiência, né, muito difícil nessa linha. A veterinária por várias vezes me perguntou, eu recebi a orientação para praticar a eutanásia. Foi uma situação muito difícil, imagina, eu gravo as pílulas e eu vivo as coisas que eu falo para vocês. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Muitas vezes sofro, triste, choro muito com muitas coisas, peço muito a Deus orientação como qualquer pessoa. E no meu caso, especificamente, eu não fiz a eutanásia e graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque a Nina, né, que era a nossa cachorrinha, na verdade a cachorrinha até da minha mãe, ela desencarnou quando ela tinha que desencarnar de uma maneira natural. E em todos os momentos, eu ia, aplicava passe nela também, como faço com as outras pessoas, e conversava com a veterinária, e muitas emoções que eu experimentei nesse processo
me inspiraram, ninguém sabe disso, é a primeira vez que eu falo disso em público, né? Me inspiraram para a gravação de pílulas aqui do Evangelho, que as pessoas agradeceram na sequência, e eu lia falando, poxa, se não fosse essa experiência que eu estivesse vivenciando com a Nina, eu não teria amadurecido em pontos que eu amadureci, que me inspiraram a gravar as pílulas que eu gravei, ou a contar algumas questões e histórias em palestras que ajudaram outras pessoas. Então, o que eu quero dizer, meus amigos, é que cada um tem que consultar a própria consciência e até onde pode ir. Entende? Eu não tenho como afirmar você vá até este ponto, mas eu não posso também não ser, né, congruente com aquilo que o Evangelho nos mostra. No sentido que se fosse com o ser humano é 120% não. Mas quando se trata de um animalzinho, sim, em situações extremas, e o que é uma situação extrema é uma coisa muito relativa, quando não há mais retorno, quando não há mais possibilidade, quando o sofrimento é completamente absurdo, o sacrifício do animalzinho, ele é permitido sim. Não é um crime espiritual, que eu sei que a sua pergunta se dá nesse sentido. Agora, até que ponto que vocês estão dispostos, né, a seguir com o animalzinho, levantando todas as vezes? Qual que é o nível de aprendizagem que isso está trazendo para vocês? Né? Qual que é o nível de percepção que você tem? Eu não estou questionando a dor que o animalzinho está passando, porque isso com certeza está ocorrendo e toca muito o nosso coração. A pergunta é, até onde vocês dão conta de ir? Esse aqui é um grande ponto. Eu posso falar que eu tentaria o máximo possível, mas isso sou eu. Agora, o máximo possível, já chegou o tempo? Não chegou? Infelizmente, essa resposta eu não tenho como dar a vocês, né? Mas oro muito para que quem passa por essa situação converse com o seu veterinário, mas acho que acima de tudo converse com Deus. Porque num caso desse, o veterinário já fez o que tinha que fazer, vocês já estão amando, estão cuidando, e aí é conversar com Deus. E você vai ter que, né, se conectar com o seu eu sagrado e divino para intuir o que fazer e até onde vocês estão dispostos a ir. Né? Pedindo a Deus que, naturalmente, o ideal, lógico, é que o desencarne acontecesse naturalmente, sem a indução humana. Mas, se infelizmente isso não for possível, em algum momento que pelo menos a consciência de vocês fique em paz, sabendo que vocês fizeram de tudo até onde foi possível fazer, e não simplesmente descartaram um animal, como infelizmente muita gente faz, não é o caso de vocês, lógico, tanto que você está preocupado em saber, mas infelizmente muita gente faz, esquecendo, né, da importância deles para a nossa vida, tá bom? Oh, meus amigos, temas profundos, né? E nos inspiram a reflexão. Beijo grande no coração de vocês, sempre me emociona muito. Como alguns assuntos aqui. E que Deus os proteja, né, os inspire em cada passo da jornada. E tô te esperando! Né? Vamos dar animada, mais animada aqui. Ai, ai. Mas assim, mesmo tratando de assuntos delicados e profundos, o ânimo ele é total. É porque toca o coração, mas olha que alegria. Vamos olhar o lado espiritual da coisa. O animal está evoluindo, graças a Deus. Vocês amam e ele sente isso. No momento que ele desencarnar, vai estar em paz, vai estar livre. A questão é, internamente, como é que vocês, né, estão se sentindo e até onde é possível ir, tá bom? Então te espero daqui a pouquinho, 8h47 da noite. Quem perdeu as palestras, está gravada no YouTube até sexta-feira, pelo menos. Corre lá, assiste. Deus abençoe que ajude vocês, né, de uma maneira efetiva. Beijo grande no coração. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve. Até muito, gente. Muito breve.